Olá, gente boa, que Deus te abençoe. É um prazer retornar de novo para a gente conversar sobre a palavra de Deus. Nesse momento eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero te convidar a abrir o livro de Abacuque. Sim, é um livro do Antigo Testamento, é um daqueles profetas que são considerados profetas menores na Bíblia. Abacuque é um livro muito interessante. Primeiro pelo nome Abacuque, que significa abraço. Abacuque viveu num momento muito crítico de Israel. Mas nesse momento crítico de Israel, Abacuque ouviu a voz de Deus. E é para ouvir a voz de Deus que eu te convido a você ter a Bíblia na mão, se possível, ou acessá-la de alguma maneira, e que você possa desfrutar de toda a voz de Deus para o nosso coração nesse momento. Abacuque começa no capítulo 1. Aliás, Abacuque tem 3 capítulos. E o primeiro capítulo de Abacuque é um drama pessoal do profeta, pois ele não consegue entender o que está acontecendo com a nação. Abacuque sofre aquele dilema que a gente normalmente passa, por que a gente sofre? Por que isso está acontecendo? Por que isso não acaba? Se você olhar o capítulo 1 de Abacuque, ele já começa dizendo e fazendo perguntas a Deus. Olha que interessante, o livro começa com perguntas. No verso 2 ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando eu gritarei violência e o Senhor não salvará? É interessante porque nós sempre estamos querendo que Deus responda as nossas perguntas e os nossos questionamentos. A gente sempre quer entender os porquês, né? Por que eu nasci assim? Por que eu não nasci naquele outro país? Por que eu não nasci em outra época? Por que eu não nasci numa família diferente da minha? Por que eu não tive um casamento diferente? Por que eu não tive uma renda financeira diferente? Filhos diferentes? Pais diferentes? Enfim, a gente está sempre perguntando os porquês e por que eu grito, até quando eu vou sofrer, até quando eu vou continuar nessa luta, até quando esse drama vai continuar, até quando? E no verso 3, ele continua dizendo que, por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? E seguindo a sequência, Abacuque tem uma ideia do seguinte: por que Deus me mostra tanta coisa se parece que Deus não está fazendo nada? Você já teve essa impressão que às vezes parece que Deus não está fazendo nada a nosso favor? Parece que Ele está em silêncio, parece que Ele não quer falar, parece que Ele não quer agir? Em tempos de pandemia, de epidemia, de dor, de sofrimento, esse é um sentimento que vem na gente. A nossa instabilidade emocional provoca uma instabilidade espiritual, e isso é ruim para a nossa vida. Foi isso que Abacuque experimentou nos versos 2, no verso 3, no verso 4, ele tem a mesma sensação. Por exemplo, no verso 13, ele tem uma sensação ainda mais complicada, porque uma coisa vai levando a outra. Quando ele diz assim: por que o Senhor contempla e tolera aqueles que são maus? Por que o Senhor é justo, não faz alguma coisa? Ou seja, Abacuque está num drama espiritual diante do que está acontecendo na sociedade. Ele vive um drama tão complicado que a gente, ao chegar ao final do capítulo 1, a gente pensa assim: olha, eu acho que o Abacuque não é mais crente não, eu acho que o Abacuque perdeu a fé em Deus, porque ele está complicada a coisa. Mas quando a gente vai ao capítulo 3 de Abacuque, vira sua Bíblia aí, acessa o capítulo 3, e especialmente os últimos versos do capítulo 3, a gente olha e vê um Abacuque já diferente. Olha o que diz Abacuque no capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as oliveiras sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Aí ele chega ao verso 18 e diz assim: todavia, porém, entretanto, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E ele no verso 19 faz uma profissão de fé: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar
altaneiramente. Olha que coisa bonita isso. Quando a gente analisa o Abacuque do capítulo 1, parece que o Abacuque do capítulo 1 é diferente do Abacuque do capítulo 3. E eu quero dizer, é o mesmo homem, mas de fato é um homem diferente. Porque se no capítulo 1 ele está se queixando e não entendendo nada, no 3 ele faz profissões de fé lindas, linda. Então a gente deve pensar assim, talvez você esteja pensando, mas Bispo Fernando, o que aconteceu para que esse Abacuque do capítulo 1 seja diferente do Abacuque do capítulo 3? Eu te convido a abrir no capítulo 2. Exatamente é onde ocorre a grande transformação do profeta. Quando ele inicia o capítulo 2, ele diz assim, eu vou me colocar na minha torre de vigia e vou sobre a minha fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei. E o verso 2 diz assim, que o Senhor respondeu. Como eu quero adiantar um pouquinho aqui para a gente, por causa do nosso tempo, no capítulo 2, o verso 4, a parte final, vem o segredo, a resposta de Deus. Qual é a resposta de Deus? O meu justo viverá pela fé. O que Abacuque descobre? Abacuque descobre, então, e a resposta de Deus para ele é reveladora, e creio que serve para nós, é de que nós não encontraremos resposta para tudo. Não adianta querer buscar respostas e entender todos os mistérios e todas as respostas como se a gente as encontrasse. Há coisas que são misteriosas demais e grandes demais para a gente entender. E tem os acasos e os ocasos da vida, então a gente não vai compreender tudo isso. Então Abacuque descobre isso, e ele descobre que o importante não é entender, não é ter respostas, o importante é como a gente reage diante de tudo isso. E o Abacuque, então, por Deus é revelado o seguinte, reaja com fé, permaneça em fé. É por isso que há uma diferença do Abacuque do 1 para o Abacuque do capítulo 3. Se no capítulo 1 é um Abacuque que está querendo entender, que até reclama, que até se queixa a Deus, né, das próprias ações de Deus, no capítulo 3 ele está dizendo assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda que eu vou me alegrar no Senhor. Então qual é o tipo de fé que eu e você estamos sendo desafiados nesses tempos de crise? Não é aquela fé que faz com que as coisas aconteçam a nosso favor. Não, não é esse tipo de fé. Mas, ou não é a fé que crer apesar das circunstâncias. Não. O desafio que Deus está nos propondo é a gente ter um tipo de fé que obedece apesar das consequências. E isso, exatamente isso. É um tipo de fé que obedece, que continua crendo na fidelidade de Deus, apesar das consequências. É por isso que ele diz assim, ainda que a figueira não floresça. Se a gente pudesse parafrasear aí para os nossos dias, ainda que eu contraia coronavírus, ainda que eu perca alguma coisa, ainda que alguma coisa da minha vida se vá, todavia eu continuarei sendo fiel a Deus e me alegrando no Senhor. Todavia eu continuarei glorificando a Deus. Todavia eu continuarei crendo na fidelidade de Deus para a minha vida. E a minha filiação e o amor de Deus não estarão baseados naquilo que Ele me deu, ou eu vou deixar de amá-lo por aquilo que Ele permitiu ir embora da minha vida. Não. Eu amo a Deus apesar de qualquer coisa e eu continuarei sendo fiel a Deus. Esse é o desafio de Deus para mim e para você. Creia em Deus apesar de todas as coisas, tá? Que Deus guarde o seu coração para que o seu coração seja sempre firme e permanente no Senhor. Posso orar por você? Vamos orar juntos? Pai querido, que o nosso coração esteja confiante no Senhor apesar de todas as coisas e sempre pronto a obedecer e a te louvar e continuar te glorificando apesar das consequências. Aumenta a nossa fé e solidifica a nossa fé. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra e pela tua revelação. Em nome de Jesus, amém. Gente, até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Valeu, hein?